mas números apontam que a maior parte das pessoas que tiram a sua própria vida são homens, que varia na idade dos 15 aos 35 anos de idade. Olá! Olá, boa noite a todos meus amores, nossos ouvintes, todas aquelas pessoas que nos acompanham por intermédio da Rádio Benguela e também do nosso canal do YouTube. Hoje eu começo o nosso programa de forma um pouco mais séria porque estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo nos obriga a falarmos de maneira mais séria e também a chamar a atenção a um alerta muito importante. Vocês sabem que esse é o vosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Convidam, por favor, a todos os familiares, a todos os amigos, todos aqueles que vocês sentem necessário cuidar das suas vidas para que possam sentar e acompanhar toda essa dinâmica que nós vamos estar a tratar aqui, não só hoje, neste programa, mas durante o mês todo de setembro, do setembro, aliás, amarelo, nós vamos estar a falar deste tema. Hoje eu tenho, é lógico, com uma convidada perto de mim, mas antes eu queria vos falar sobre uma coisa muito importante, que é mesmo sobre o Setembro Amarelo. A Chombela Psique tem um presente para si e para alguém que você provavelmente conheça, que precisa. Nós vamos estar a oferecer durante o mês, ou durante hoje, os primeiros ouvintes, os 3 primeiros ouvintes que ligarem para a rádio, vão falar diretamente com o Gugas, não conosco, vão deixar os seus nomes e vão ter consultas gratuitas na Chombela. Então é para si, é para aquela pessoa que está a precisar de uma consulta de psicologia. Nós, Chombela Psique, vamos então oferecer 3 consultas gratuitas aos nossos 3 primeiros ouvintes que ligarem para a rádio e também os 3 primeiros internautas que deixarem as suas mensagens no nosso canal do YouTube lá. Lá tem uma barrazinha, vai deixar a sua mensagem, vai dizer que vai deixar assim uma mensagem, depois no off nós vamos entrar em contato para então conseguir oferecer então essas 3 primeiras, só é 3, os 3 primeiros, tá bem? Esse é o nosso recado para hoje. Vocês já sabem que esse programa está a ser produzido pela Chombela Psique, a primeira empresa então de saúde mental a nível do Benguela, que traz para si, para a sua família e para a sua empresa cuidados de saúde mental. E o nosso patrocinador oficial, vocês já sabem quem é, Kimonas Construções, aquela que é a melhor empresa a nível do Benguela de construção civil e que traz para você a solução para a sua obra em todos os sentidos e moderno, acima de tudo. Nós voltamos já, vamos ouvir música e depois então dessa música eu vou apresentar a minha convidada e vamos estar a ter uma conversa séria. Olha, músicas como essa nos ajudam a relaxar depois de um dia cansativo. A minha convidada veio direto de muito trabalho para aqui e com certeza essa música nos ajuda a relaxar um bocadinho para nós conseguirmos entrar num tema super pesado. Sim, senhora, num tema muito, muito pertinente, mas que nós precisamos de ter muita cautela a falar sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre suicídio em Benguela, dados, desafios e resposta da saúde pública para isso. Eu tenho aqui sentada comigo uma mulher que só uma experiência técnica, visão estratégica e compromisso com a saúde pública há muitos anos. Ela é chefe do Departamento de Saúde Pública a nível de Benguela, funcionária do Ministério da Saúde, docente universitária do Instituto Piaget a nível de Benguela. Ela é psicóloga clínica, uma voz de autoridade e necessária nesse debate. Por isso, nós criamos ela aqui para começar em grande o nosso Setembro Amarelo. É uma honra, é com muita honra e com muito respeito que eu recebo a minha professora e a nossa convidada de hoje, doutora Sandra Mendes. Seja bem-vinda, doutora. Aqui o microfone, por favor. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ana. Bom, assim carinhosamente
carinhosamente chamada, né, Sim, por senhora. mim, Por pronto, favor. que é a responsável pela Chumbela Psique, Sim, senhora. a quem também estimo já há muitos anos, como disse muito bem, foi minha Aluna. aluna no Instituto Piaget e foi uma estudante assídua, né? Eu Uma acho que o estudante micro está aqui a dar um comprometida. toque. Deixa só ajudar a doutora. Não, é esta parte. São as coisas técnicas. Guga, estamos? Sim, senhora. Agora estamos, doutora. Não se ouve, não? Não, ouviu-se, mas estava com um ruídozinho que Ah, provavelmente os nossos ouvintes deviam estar incomodados lá em casa. Mas ok, agora está melhor, está doutora. melhor. Esteja à vontade. Sim, mais uma vez agradecer o convite, né, que nos foi formulado e já disse muito bem a Ana, que trabalhamos já faz tempo em saúde pública, que é Sim, sim. nossa... Doutora, vou só pedir mesmo que tem que ter um bocadinho de cuidado aqui, porque ele está. Guga, estamos? Pronto. Sim, senhora. É nossa paixão, né? E realizamos este trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento Ei, com com a muita saúde pública a responsabilidade, nível doutora, da província. da província. Certo. Então fomos convidados para falar sobre ela, né? E não só, mas nós gostaríamos de começar por que Setembro Amarelo? Né? Olha, Porque seria a minha primeira exato, questão, doutora. Está mesmo aqui no top. então, e eu já fui Eu curiosa. até acrescento o porquê do Setembro Amarelo e o Setembro Amarelo. Realmente essa campanha faz sentido ou é uma realidade mesmo de nós tentarmos salvar o máximo de vidas possível? Gostaria, pronto, de acrescentar naquilo que já ia explicar, Certo. doutora. É uma campanha que faz sentido, né? Realmente, que o Setembro Azul é comemorado há desde setembro, de prevenção contra o porque ele tem uma história comovente, né? Desde 1994, quando um jovem de 17 anos, jovem Michael, americano, tirou a própria vida quando ele restaurou, né, uma viatura, né, bonita, que muito jovem gosta. É uma viatura, chama-se Mustang, de cor amarela. Sim. Então, este jovem foi encontrado dentro desta viatura e deixou ali um bilhete para os pais, quer dizer, para o pai e a mãe, onde ele dizia que ninguém deve sentir-se culpado pela sua morte. E ele solicitou ainda neste bilhete, e os pais assim o fizeram, no dia do seu velório, onde distribuíram um laço amarelo e com uma mensagem. Se precisar de ajuda, peça. Peça. Sim, senhora. É a Peça frase que ajuda quase todos sempre nós que agora precisar. usamos. Então, os pais fundaram esta campanha, foi fundada a partir deste momento, e desde então esta campanha tem sido levada a cabo em todo, não só em Benguela, mas Mas no em todo o mundo mundo, inteiro. Sim, sim. em função dos números de suicídio que têm vindo a acontecer e apontada também como a segunda causa de morte a nível do mundo, em função dos números assustadores, mas números apontam que a maior parte das pessoas que tiram a sua própria vida são homens, que varia na idade dos 15 aos 35 anos de idade. Okay. Sim, esta é a maior cifra e apontada para os homens. Essa, a doutora nos elucida já, e isso fala muito sobre o nosso tema, que é mesmo os dados que nós queríamos começar a entender e perceber quais são esses dados, quais essas separações, então. E é uma das perguntas que nós também queremos fazer, doutora. Existem dados oficiais sobre suicídio em Benguela, primeiro, e depois o que é que eles revelam, que a doutora já meio que adiantou, que é mais homens do que mulheres.
E esses grupos, então, vulneráveis, como são identificados? Jovens, adultos, profissionais de saúde, Hum. idosos, quais são as profissões? Assim, num cômputo geral, quais são os dados que a gente pode adiantar aqui em termos a nível de nós, local? Bem, nós, como sabemos muito bem, os dados chegam numa altura em que os dados são informados pela sua própria família, né, pelos seus amigos, né, pelas pessoas próximas. E em algum momento pode ser um dado que passa despercebido, Ok, porque não se consegue em algum momento identificar o que aconteceu, sim, né, senhor. com aquela pessoa. E o suicídio, como sabe muito bem, é um ato em que o indivíduo tira a sua própria vida de forma intencional, de forma consciente, Uhum. tira a sua própria vida, mas é importante perceber De os alerta. sinais de alerta. Então, por enquanto, doutora, não conseguimos ter uma estatística de, por exemplo, um público-alvo, pessoas que realmente se são jovens, são pessoas, por exemplo, desempregadas, se são pessoas que trabalham com uma sobrecarga muito grande. Ainda não conseguimos ter essa estatística muito real a nível da nossa cidade, ou já? Exato. Nós temos alguns dados, Ok, mas são dados que fazem um conjunto de uma equipa, ok. não só da equipa de saúde, Sim, porque sim. fica difícil Só recebemos vocês, sim. algum momento um dado de suicídio, mas com apoio também do SIC, né? Da São as pessoas polícia, da do INEMA. polícia, Sim, sim. exatamente, o INEMA. Uhum. Então, são aquelas pessoas que estão muito mais próximas quando acontece um suicídio. Ok. Então, os dados acabam por ser confinados nesta realidade que vamos fazer menção, por exemplo, de 35 casos mais que aconteceram por enforcamento. Então, Ok. são dados, né? São dados referentes ao período de setembro de 2024 a agosto de 2025. Meu Então, Deus. são dados que, como eu dizia muito Sou bem, dessa nós área. buscamos, né? Buscamos a partir de apoio de outras equipas, de Instituições, sim, outras sim. instituições. E, como sabe, um suicídio já não chega no hospital, né? Já Sim. não Então, acaba por para chegar. vocês já é mais complicado estarem. Exatamente mais complicado termos desta, mas, como dizia, é importante que as famílias prestem muita atenção aos sinais de suicídio, sobretudo em função de alguma alteração do Uhum. comportamento, né, do indivíduo, de algumas frases que nós podemos Ouvir, escrever sim. e alguma palavra ou alguma frase que nós podemos soltar. Uhum. Então, são sinais evidentes que pode sim acontecer mas para que isto não aconteça, é importante que esta pessoa tenha um acompanhamento Sim, sim. de um profissional de saúde mental e até por sinal são indivíduos que precisam de internamento, Correto. porque a qualquer momento estas pessoas podem ter a sua própria vida. Atentar com a sua própria vida. Exatamente, sei como algo que são indivíduos, vamos dizer, são pessoas imprevisíveis, Uhum. que nós não podemos, em algum momento, perceber o que é que está a acontecer com ele. E a Porque qualquer estão momento pode tirar a doentes, é sua própria isso vida. que os nossos ouvintes Exatamente. precisam de entender. Mas, para isso existem várias causas, né, Uhum. que o indivíduo pode retirar a sua própria vida. Existem alguns fatores que levam a pessoa a tirar a sua própria, vamos dizer que são fatores de risco, que a pessoa é propensa, está suscetível Quais são os a ter fatores, uma doutora? Por ideação exemplo. suicida. Então, são vários fatores que concorrem a este problema a este problema que é uma realidade, né? Existem vários fatores, vamos dizer assim, os fatores sociais que são apontados para, para o suicídio. Nós vamos dizer como o isolamento social é um fator determinante para o suicídio, a falta de rede de apoio. Vamos fazer menção às famílias,
a comunidade, Uhum. e alguma rede de apoio também, uma rede de apoio religiosa, por exemplo, e a exclusão social prolongada, que pode então aprofundar o desencanto com a sua própria vida. Doutora, eu quero que para a gente elucidar, principalmente, eu hoje quando falei, ou quando enviei o fly para alguns grupos, Uhum, tem aquelas pessoas que têm tendência sempre de julgar as pessoas, porque elas não sabem quando tiram a própria o que é que vai lhes acontecer, onde é que vão parar, o mundo uhum, espiritual, e uhum, envolvem sempre isso. E uma das coisas que eu fiquei assim meio que comovida, que eu queria que a doutora falasse sobre isso também, uhum, é que eu sei, pelo menos como psicóloga, que a maioria das pessoas que tiram são pessoas que estão com um transtorno psicológico, que têm alguma doença, têm uma patologia e fruto dessa dor, fruto dessa angústia, acabam então querendo, né, amenizar. Quais são os transtornos, doutora? Quais são eh, essas causas assim, meio que a pessoa não quer, doutora, mas uhum. ela vai por causa desses fatores todos que a doutora também citou, esse isolamento, a falta de apoio acaba tirando a vida. Certo. Bom, existem várias causas, que nós vamos apontar, sobretudo, as causas psicológicas, né, que são diversas teorias psicológicas, buscam então explicar que o indivíduo desenvolve ideação, comportamento suicida. Esses estão ligados a fatores intrapsíquicos, como, por exemplo, os transtornos mentais graves. Nós Uhum, vamos aqui apontar em especial a depressão maior, o transtorno bipolar, sim. os Esse, transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, são então fortemente associados ao. E aqui apontar também que a Organização Mundial da Saúde destaca que os transtornos depressivos e de abuso de álcool, né, uhum, são fatores bem estabelecidos de risco, preponderantes, sim, sim. exatamente, sobretudo em países de alta Esquizofrenia renda. também A faz parte esquizofrenia um também deles. Uhum, faz parte de um transtorno que pode levar ao suicídio. E aqui apontar também as distorções cognitivas, que, por exemplo, o pessimismo intensivo, a autoimagem negativa e também a sensação de desesperança. Então, este acúmulo de sofrimento psíquico uhum. pode então levar o indivíduo a concluir que a morte é a A única solução, solução. que é a única saída. Então, estes transtornos, que são transtornos mentais, é que quando o indivíduo não tem ou não tem apoio, O acompanhamento, o esta rede que apoio, nós nos sim, sim. referimos anteriormente, Uhum. então essas pessoas são propensas a então a cometerem um suicídio. Doutora, é tanta coisa que temos para perguntar que é só Deus. Uhum. Mas eu quero voltar um pouco mais para o nosso tema, se bem que andamos um bocadinho que é para explicar aos nossos Sim. ouvidos e elucidar. Quais são os maiores desafios, doutora, que vocês enfrentam, principalmente saúde pública, em controlar esses casos, principalmente que já falou, Hum. e também em levar a informação, doutora? Como é que para uma população que ainda não acredita em psicólogos, que ainda não acredita em acompanhamentos, em que tem profissionais que cuidam, que podem cuidar da sua saúde mental, como é que a gente previne isso, doutora? Bem, como disse muito bem, o suicídio é um problema de saúde pública Com certeza. e nós, dentro do Departamento de Saúde Pública, nós temos o Programa Provincial de Saúde Mental, Ok. que dentro do programa, nós temos, sobretudo, várias estratégias principais. Sim, senhora. As duas estratégias principais, que a primeira está virada para os cuidados primários, aí nós nos referimos de estratégias viradas para a prevenção, a Ok. promoção, a educação e também nós temos uma outra estratégia virada, então, esta é muito direcionada para os hospitais com especialistas focados, sobretudo, no problema que o indivíduo apresenta. Nós nos estamos a referir já ao tratamento, primeiro com base, nós temos primeiro ainda a prevenção aí dentro,
o tratamento, a reabilitação e depois nós temos a reinserção. Mas, doutora, nós em Benguela não temos nenhum hospital psiquiátrico. Como é que vocês conseguem fazer Certo, essa parte do programa? apesar de não existir um hospital psiquiátrico, Ok, ainda assim os doentes não deixam de ser acompanhados, porque dentro da província nós temos duas psiquiatras, ok. uma virada totalmente para a comunidade Uhum. e outra dentro do Do hospital. hospital, sim, Quer sim. dizer, a Tanto banco psiquiatra, externo tanto como banco externo também. e tudo, e Ok, também a que está ligada diretamente ao Hospital Geral de ok, Benguela, e é aquela psiquiatra que está 24 horas à disposição do doente. ok. A psiquiatra comunitária é aquela que oferece serviço perto do doente, aquela que vai ao encontro do doente, né, que nós temos aqui no município de Benguela, no Ok. Hospital Municipal de Benguela, todas as terças-feiras, aí está a psiquiatra. Nós temos o Hospital do Lubito, todas as sextas-feiras está a psiquiatra. Temos o Hospital Municipal da Catumbela, todas as quartas-feiras a psiquiatra faz cada 15 dias, atende o Hospital Municipal e numa outra quarta-feira atende o Hospital da Polícia Nacional. E às Ai, carga, quintas-feiras, doutora. ainda às quintas-feiras, Meu a nossa Deus. psiquiatra também dá o apoio ao Hospital Geral de Benguela, às quintas-feiras. Para auxiliar a psiquiatra Exatamente. que E está lá também local. referir aqueles outros municípios que não está psiquiatra, nós temos um supervisor municipal Ok. de saúde mental, Uhum. sim, em conjunto com os médicos aí nos bancos, no banco de urgência, que dão todo o apoio necessário caso apareça um doente descompensado, né? E não só. Mas, O que doutora, é que se hoje os faz? Uma... nossos médicos estão formados para entender e perceber que, às vezes, até mesmo uma agressão, uma ferida que o doente possa aparecer, sem mesmo até ele dizer que, ou mesmo estar descompensado. Nós temos hoje, ou há essa preocupação de estarmos a formar os nossos médicos para identificar esses sinais, por exemplo, os cortes do braço. Tem alguns sinais que quando as pessoas chegam já no hospital, como médico, nós temos que ter esse meio que essa atenção. Os nossos profissionais estão qualificados, ou estão, aliás, formados para identificar já? Bem, eu vou só começar a nível dos anteriores 10 municípios, né, Ok. da província. Uhum. Nós temos, como eu dizia, a equipa de saúde mental ali no município e também foi direcionada uma formação em urgência psiquiátrica, Ok. o anterior psiquiatra e não só, e então foram formados médicos e enfermeiros, né, capazes De então identificar de esses sinais. identificar esses Ok, sinais e perfeito. sempre com o apoio da psiquiatra nossa, com todo o apoio, estão sempre disponíveis para dar o suporte aos outros municípios. Perfeito. E aqueles doentes que vão diretamente ao Hospital Geral. Ok. Então, também, como eu disse, estão aí médicos e enfermeiros que foram, então, formados e dentro do Hospital Geral de Benguela, nós temos, então, uma enfermaria que é feita o internamento do doente mental. Sim, sim. Então, é feito o Uhum. internamento, é feito o seguimento com a Ok. psiquiatra e depois continua com o segmento já em consulta externa e ali faz o tratamento ambulatório. Os nossos Dizia, postos de saúde, apesar como de é que não estão? existir uma psiquiatria, Sim, sim. né, os serviços de saúde mental a nível da província têm dado um atendimento de qualidade, Uhum. tem devolvido qualidade de vida às famílias, né, a nível da província, e continuam a dar todo o seguimento dos doentes. Mas aqui é importante frisar, para que este doente tenha, vamos dizer assim, este doente esteja reabilitado, Uhum. é importante que a família dê um suporte, porque a família é o A pilar, rede de apoio, principal sim. pilar
que deve então acompanhar o familiar. Porque, vamos dizer, um doente psiquiátrico que aparece ou que é levado, sobretudo, ao banco de urgência, é um doente que normalmente não tem contato perdeu contato com a realidade, é aquele doente que precisa todo o nosso apoio. Sim, com E certeza. uma vez então fora desta descompensação, então aí está o papel da família em ajudar o Uhum. doente, Para em o acompanhamento seguinte. acompanhamento e que todos os momentos que deve voltar para uma reconsulta, é importante que a família o acompanhe e depois, em algum momento, ele poderá ir sozinho. Sim, com E aí certeza. está a maior nossa felicidade de ver o doente. Com certeza. Então, que as famílias continuem a dar este suporte, porque o que acontece é que muitas famílias não acompanham o E doente, abandonam, na abandonam maioria. o doente, como o doente alguém inválido, né? Isto acontece, aqui é uma realidade que nós temos estado a acompanhar, Quer dizer que esse mas faz aqui parte até dos vossos desafios a é um nível do desafio vosso trabalho. do nosso trabalho. Então, repetir que apesar de não existir uma psiquiatria, os doentes têm um atendimento humanizado, de qualidade, e que realmente os nossos profissionais têm estado a devolver qualidade de vida a estes doentes. Doutora, eu fico preocupada e a minha questão é também, por exemplo, para as nossas comunidades. A doutora citou os nossos hospitais centrais, nós temos uma psiquiatra, confesso que, aliás, uma que faz a rotação, temos uma fixa, é, mas eu tenho a certeza que precisamos de mais. É só aqui um apelo, né, que é para trazer mais uma para Certo, Angola. mas Como é que ficam as nossas comunidades, doutora? Nós temos muitos postos de saúde, nós temos comunidades muito carentes e que muitas delas não vêm até a cidade para procurar esses serviços grandes. Nós estamos aí para lá, doutora. Quando falo nós, falo o próprio Departamento certo, de Saúde Pública. exato, como eu dizia, que as estratégias são duas, que é uma virada para os cuidados primários, que é com Ok, base na educação, na informação e na comunicação. correto. Quer dizer que a nível dos municípios, as nossas equipas têm estado a fazer este trabalho, a Ok. nível comunitário, sobretudo para que nós tenhamos sanidade mental. Mas, como disse muito bem, que hoje nós só procuramos o profissional de saúde mental quando nós temos um problema. Infelizmente. Ou também quando vamos a um profissional de saúde mental, quando procuramos, então as pessoas nos rotulam como se fôssemos, entre aspas, como se fôssemos malucos. Então, Infelizmente. infelizmente, nós retiramos esta palavra, a pessoa não está maluca, mas sim está descompensada e que Correto. precisa de todo o nosso apoio. E também o dado importante é, com base no Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, é importante que se estenda ainda mais a rede de saúde mental. É óbvio, agora com mais 13 municípios, é nossa Sim, preocupação em estender esta rede de saúde mental sim, sim. para que todos tenham, sim, o nosso apoio. Doutor, as políticas públicas, eu sei que de alguma forma tendem sempre a melhorar o nosso bem-estar, o nosso cuidado da nossa população. E a doutora já acabou aqui de frisar que o objetivo é continuar não só a estender. Como é que está a recepção? Quando vocês chegam nas localidades, quando vocês dão essas palestras, como é que a nossa população está a receber a informação, o próprio cuidado, a própria preocupação que o departamento tem em cuidar da sua sanidade mental e de tantos outros detalhes assim pequenos? Como é que a nossa população está em termos de saúde mental, doutora? Bem, olha, tudo é um processo, né? É um processo, e um processo leva tempo. Nós precisamos de aprender, Uhum. nós precisamos de nos acostumar, nos apropriar, né? Então, nós podemos aqui dizer
que os serviços de saúde mental estão preocupados, vamos dizer assim, com a saúde mental dos outros, Sim. não só com a nossa saúde mental, de Uhum. todos nós, né? Correto. Então, é um desafio que ainda muitos não reconhecem, né? Sim, como dizia Imagino. muito bem, só procuramos quando estamos no Yeah. limite, Com né? certeza. Mas ainda assim, nós temos bons resultados, sobretudo nesta componente da promoção, da informação e da educação a nível dos nossos cuidados primários. É Fantástico. importante. E não só para a saúde mental, mas Para outras mas tudo doenças. começa por ali, né? Nós temos que ter saúde mental Para para que cuidarmos das outras patologias a tenhamos nível. sucesso. É isso. Exato. Porque sem saúde mental, nós primeiro não cuidamos de nós. Quando nós não nos cuidamos, é óbvio que nós não vamos cuidar do outro. Do outro. Ai, Exato. meu Deus, é muito trabalho que nós temos aqui a fazer. Bem, vocês sabem que nós estamos a conversar com a doutora Sandra Mendes. A nossa doutora é chefe do Departamento, então, de Saúde Pública a nível de Benguela e está aqui, então, a nos elucidar sobre os desafios que tem tido a nível local, principalmente na área do Departamento de Saúde Pública, porque nós sabemos que o é um problema de saúde pública. Vocês sabem que estão a acompanhar aquele que é o vosso programa Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Nós deixamos aqui no início um recado que os 3 primeiros ouvintes vão ter consulta, que ligarem para a rádio, vão ter consultas gratuitas na Tchombela e também os 3 primeiros internautas que forem comentar no vídeo, neste vídeo, não em outros vídeos, neste vídeo do YouTube que vai ser lançado amanhã, também terão direito a 3 ou cada um deles terá direito a uma consulta, então os 3 primeiros a comentarem no vídeo do YouTube vão ter essa oportunidade. Vocês têm que lembrar, e nós todos temos que lembrar, que se você está vivo e você tem esse fôlego de vida, você tem que cuidar de alguém, você tem que se importar com alguém. Então, mesmo que você está a ouvir esse programa e não queira fazer essa consulta, lembre-se que podes dar e oferecer a um amigo ou a um familiar. Tchombela Psique, então, é a promotora não só desta promoção, mas também deste programa, então, que traz informação e o cuidado da saúde mental a nível da nossa população em Benguela. O Kimonas Construções, isso vocês já sabem, está garantido, aquele que é o nosso patrocinador oficial, para garantir que todas as quintas-feiras vocês tenham esse programa com um convidado e então depois verem tudo isso pelo canal do YouTube. Eu vou voltar aqui com a minha convidada, depois de dar os nossos recados. Eu esqueci-me, Calimas Estúdios. São os homens então que estão a cuidar da nossa imagem e que todas as semanas vocês veem os vídeos, cortes de vídeo, os vídeos completos, são esses meninos então que cuidam e que têm então dado esse feedback grande para nós. Eu acho que eu não esqueci de um recado hoje, né? Se eu me esqueci, depois eu falo no final. Olha, antes que eu me esqueça, no sábado não, né, Boss? No domingo eu vou ser homenageada, acho que é isso, em algum lugar. Eu no final já falo mais sobre isso, tá bem? Que é para vocês acompanharem nas nossas redes sociais e também estarem lá presentes. Doutora, voltando para aquilo que é a nossa conversa e que está muito interessante entender e ouvir um bocadinho mais, eu queria, a minha próxima questão era, o que significa prevenir o nós não falamos um pouco disso, e só se identificou, e como é que as pessoas conseguem identificar os sinais para que então os nossos ouvintes que estão em casa consigam olhar para um familiar, olhar para um amigo e dizer, epá, eu acho que alguma coisa aí não está correta. Agora quero virar um bocadinho para darmos algum Hum. recado para as nossas famílias e para os nossos ouvintes nesse sentido, doutora. Como prevenir e como ver os sinais para ajudar uma pessoa? Qual é a Uhum. primeira coisa que a gente faz? Certo. Nós, como já dissemos, que existem vários fatores de risco, né? Existem várias causas para se chegar ao suicídio. Sim, senhora. Então, é importante que cada um. Olha, há um ditado, não é um ditado, é uma. Assim nos diz Santo Agostinho, né? Um santo. Ok. Santo Agostinho diz que cada um de nós
deve conhecer-se, né? Conheça-te. Ele diz Uhum. assim, aceita-te e Uhum. depois diz supera-te. Sim, senhora. Certo? Então são três palavras fortes Sim, senhora. e são três palavras importantes que cada um de nós deve carregar todos os dias. Por sinal, já tive 2 Conhecer-se, convidados que falaram esta né? frase aqui. Conhecer-se, Yeah. aceitar-se Uhum. e superar-se. Sobre isso. Porque hoje pode dizer que a vida é um desafio, né? A vida é um desafio e às vezes a vida é algo que acontecem várias coisas no caminho que às vezes Desse processo. são, vamos dizer assim, são situações que nós temos que aprender a lidar com Correto. elas, né? Yeah. Temos que aprender a lidar e confrontar as coisas. E temos assim que a vida não é toda feita, De a vida não é um mar de alegrias, rosas, no mar de né? rosas, yeah. A vida não é feita de alegrias, a vida é feita de imprevistos, tudo pode acontecer. Sim, senhora. Quando acordamos até a ir dormir, né? E se acordamos, né? Exatamente. Que às vezes nem acordamos. Então várias coisas durante o dia acontecem. Ok. Quando vamos trabalhar, quando cruzamos com alguém, em casa, então várias situações acontecem. Sim, senhora. Até dizia alguém que a vida não é um churrasco, né? A vida não é assim. Yeah. Então a vida é bonita quando é feita também de problemas, é uma prova, às vezes é uma prova. E às vezes isso acontece, né? Nós temos assim, nós quando temos alguns objetivos traçados, dizemos assim, eu hoje vou fazer isso, Uhum. vou fazer isso, em algum momento não dá certo. Yeah. Dizemos, pronto, não aconteceu, eu não devo ficar triste. Às vezes é uma prova para saber como é que eu posso lidar com essa E para situação. ter E resiliência. superar, temos Sim, que ser senhora. resilientes, nós Uhum. temos que superar isso. E isso é como tudo, eu gosto também de dizer isso, é como tudo. Por exemplo, a água, né, durante o curso, o percurso, É curso. o curso, né? Você Pronto, que é o o homem da curso, metáfora. exato, o curso O da curso da água, água, né, sim. não é, não é algo fixo, né? Vamos dizer assim. Ela também encontra vários obstáculos, vários atropelos durante o caminho, né? Sim, sim. Ela sai de um ponto e vai para outro ponto. Ok. Mas durante este processo, ela encontra a água vários desafios. Mas ela não para. Ela encontra, por exemplo, um arbusto, encontra um betão, encontra N situações. Pode encontrar um caminhão assim no meio do rio, E como é que a gente mas a água ajuda não alguém a para. E identificar, o que é que doutora? acontece então? A água, o que é que faz? Ela contorna. Ela contorna, por mais pequeno que for o O obstáculo. não, ou o Uhum. espaço para ela poder passar, ela passa. E continua assim. Sim, E senhora. assim é a vida. A qualquer momento que nós encontramos um problema, nós não podemos parar. Uhum. A vida continua, nós temos que conseguir ultrapassar o problema com apoio de alguém. Temos que, porque sabe que o jovem deixou um bilhete, este encontrado morto, e os pais, né, os pais foram dando lá, Aconselhando as outras aconselhando, se pessoas, precisar de sim. ajuda, peça ajuda. Peça. Então, mas é importante, e já agora a pergunta, é importante perceber os sinais, Que essas sinais que pessoas podem dão. levar ao. Uhum. Então, quando nós começamos a nos sentir desvalorizados, quando nós começamos a dizer que valia a pena ter morrido, o que é que eu estou a fazer aqui? Então, são sinais que nós temos que perceber. Em algum Mas, doutora, há momento, casos, por alguém exemplo, desculpa só desliga-se, por cortá-la. exemplo, do outro, por exemplo, alguém muito é alguém, sei lá, que preocupava-se muito pelos outros, por ele próprio, deixa de De se o preocupar. fazer. Porque essa é a minha preocupação, eles mudam os sinais. Esta é a última vez que me podes ver. Nós estamos a pensar que ele está a brincar. Ah, ok. Esta é a última vez que convives comigo, né? Pensamos que esta Aquelas pessoa... grandes frases do que eu prefiro Exatamente, morrer prefiro do que estar estar aqui. aqui, por que que eu nasci, por que meus pais me Uhum. torceram a Ao vida. mundo, sim, Então, sim. são situações que nós temos que prestar atenção. Alguém diz Famílias assim, estão a ouvir, né? Por alguém pode dizer favor. assim, eu amanhã acho que já não acordo. Uhum. Então, são situações que nós temos que prestar atenção e quando isto acontece, é importante que a família procure por um Ajuda. profissional de saúde mental, procure ajuda. O isolamento também, doutora, a mudança de humor a mudança de constante. humor.
Olha, um outro dado importante é o bullying, Sim, e sobretudo que passamos, que algumas crianças, nossos adolescentes passam até mesmo os na adultos, escola, mesmo no exatamente serviço, no homens serviço, quando são traídos, exatamente, principalmente, nos pode e levar, depois os colegas são começam a várias, provocar exato, e muito, também as redes sociais, olha. é Então, outra. quando nós nos apegamos muito, nós esperamos elogios, né? Esperamos seguidores, em algum momento pode não acontecer, ninguém nos vai elogiar, Se nos falam não alguma vamos coisa ter nenhum negativa já está seguidor, mal, então começamos problema a grande. receber críticas e tudo. Então, Yeah. são situações que nos podem levar ao isolamento e que podem nos levar ao suicídio. Sim, senhor. Então, é importante que as famílias prestem atenção a isso, A estes sinais. procurar Uhum. por um profissional de saúde mental, porque esta pessoa precisa de internamento, já não deve ficar em casa, deve Já ser estamos quase no acompanhado. fim, Senão, doutora. senão eu falo muito, né? Eu quero puxar aqui, doutora, um assunto importante e polêmico, que é sobre as igrejas, a forma com que as igrejas abordam, falam e tratam sobre o suicídio. Qual é a sua opinião, doutora? Qual é o seu recado perante, principalmente porque nós sabemos que perante a religião o suicídio é um pecado, então a igreja muitas das vezes, eu não quero ser polêmica, mas pronto, às vezes de acolher, acaba afastando que as pessoas vão confessar, vão dizer. Então, qual é o nosso recado que a gente deixa, principalmente para as igrejas, para o público cristão, que, ao invés de parar e tentar ouvir o que essa pessoa está a passar, temos sempre a tendência de dizer esses pensamentos são pecados. O que é que nós podemos dar recado, doutora? Pelo menos para esse lado aqui. Bem, bom, eu não vou com algo taxativo, porque cada um de nós, né, professa A sua fé. uma determinada religião, vamos dizer assim, né? Cada um de nós acho é tradicionalmente ligado à sua Principalmente aqui igreja, em Angola. Uhum. exatamente. Bom, como nós todos, eu também sou tradicionalmente da minha igreja, sou tradicionalmente católica, faço já não, sim, sou tradicionalmente. E então as igrejas jogam um papel importante na vida de todos nós. Correto. Sim, jogam um papel importante, independentemente da igreja que for, Uhum. é que nós aceitamos, abraçamos, é que somos batizados e professamos a fé. E então aí está o papel das igrejas, que a igreja também é uma rede de apoio importante, né, para as Eu acho que há mais. famílias exato, e todos nós. Bem, isso é como tudo, Ana, cada um de nós ou as pessoas vão passando informações de várias igrejas, né? Aqui a igreja disse isso, mas o importante é aquilo que nós acatamos dentro, quando nós vamos à igreja, e não só quando estamos em casa, aquilo que nós cremos, a fé que nós temos, que é importante, né? E pronto, eu como dizia, isso é como tudo. Cada um de nós, cada um traz uma informação daqui e que essas informações podem não são verdadeiras, né? Porque a igreja, vamos dizer, a igreja, por um lado, a igreja não condena a pessoa. A igreja ajuda as pessoas. A igreja dá um apoio às pessoas. As igrejas respeitam o modo de vida de cada um de nós, né? Isso é aquilo que nós estamos habituados. As igrejas respeitam, as igrejas Devemos, doutora. dão. Pelo menos é isso que a Exato. maioria das pessoas, principalmente cá em África, procura ir fazer dentro de uma igreja, procura esse amor, procura esse apoio. E por que eu trago essa reflexão, doutora? Porque, infelizmente, há casos que a pessoa tem esses primeiros pensamentos e como não tem um psicólogo, não tem alguém, então aqui o nosso maior objetivo, doutora, não é julgar ninguém, Hum, mas é hum, apelar aos pastores, apelar aos padres, apelar aos líderes, qualquer líder religioso, que quando essas pessoas forem, porque muitas das vezes, e essa é a nossa preocupação, porque as igrejas são o primeiro lugar que a maioria dessas pessoas vai procurar hum, por causa do sentimento de culpa.
a nossa intenção aqui é apelar ao pastor, dizer, olha, abraça, conversa. Se essa pessoa tiver provavelmente a precisar de um acompanhamento, que seja mesmo até o pastor a dizer, olha, vamos chamar um psicólogo, vamos chamar o Departamento de Saúde Pública para então você fazer um tratamento com um psiquiatra. E não sermos nós logo a dar o Bem, choque. Essa é a minha sim, grande preocupação, porque bom, infelizmente são dados que são reais, doutora. Por certo. mais que a gente queira não falar, mas é nossa responsabilidade dar esse recado. Sim, o que acontece? Nós, bom, o pastor, e o padre, todas as pessoas têm que estar bem informadas, Por né? favor, Exatamente. esse é o recado que eu quero Não, que a doutora é, deixe. é assim, nós quando Yeah. vamos, por exemplo, vamos ter, por exemplo, não sei qual é a igreja, quando vamos à igreja e somos, nós vamos com uma, primeiro nós vamos à igreja e temos que saber por que é que nós estamos a ir à igreja. Porque muitos de nós às vezes vamos à igreja assim só. Estamos na igreja, mas estamos a pensar mal do outro, né? Não, doutora, Estamos mas na os nossos igreja e pacientes temos. mentais, na maioria das vezes, nem Exatamente. sabem por que vão na igreja. Certo. O que acontece, Ana? Um doente mental, é óbvio que estando na igreja, é óbvio que ele, vamos dizer assim, sobretudo aqueles que perderam o contato com a realidade. Eu vou à igreja, é óbvio que eu não vou perceber nada. A Maria, O sim. doente não vai perceber, ele é doente, Yeah, ele não percebe nada na igreja. absolutamente. Nós temos que ir à igreja, temos que ir bem, para poder perceber aquilo que o pastor diz e que o padre diz, para que eu me molde. Mas Eu tenho muitos que desses doentes perceber, são levados pelos para familiares, que eu doutora. mude. É claro, a família não tem, há muitas famílias que não têm essa informação. Sim, sim. Porque um doente mental, diante de um pastor, não vai perceber absolutamente nada. Absolutamente. Não percebe. Para que ele perceba, é importante que ele passe por um segmento, por um tratamento, porque ele tem como a cognição toda distorcida. Ele não vai perceber isso. Então é importante que ele esteja bem, Quase no fim. acompanhado Sim, sim. e bem, já todo compensado. É óbvio que ele vai perceber. Por isso, quando se está a fazer o acompanhamento do doente mental, o doente depois tem repouso, não vai à escola, porque não vai Não perceber vai nada é óbvio, trabalhar, não sim, vai sim. trabalhar, não percebe. Então, são este acompanhamento que se precisa, porque o doente pode ir à igreja e ter com o padre ou o pastor, né? O padre pode dizer uma coisa, eu vou perceber da maneira que eu quiser perceber, porque eu não estou bem, eu estou doente. O padre me pode dar uma orientação clara, o pastor, uma informação clara, que são pessoas formadas, né? Bem formadas eles, nos orientam uma coisa, eu não percebo porque eu estou doente. Eu percebo, eu vou interiorizar e faço da minha maneira porque eu estou doente. Mas para que ele perceba bem, é importante que ele esteja bem E acompanhado. e acompanhado, Então, porque por eu não vou favor, perceber. ilustres, reverendos, pastores, doutores, padres, vamos encaminhar os nossos pacientes de saúde mental para os lugares certos. Está aqui a doutora Sandra a dizer que há psiquiatras em Benguela, há mulheres capacitadas em cada departamento de saúde pública para ajudar esses pacientes, realmente ajudarmos a evitar esse problema de saúde pública que nós temos em Benguela. Doutora, estamos mesmo na reta final. Quero que dê os seus últimos recados, aquilo que não falamos, assim, em 2 minutinhos, rápido, que eu estou aqui já a controlar o tempo. O que é que eu não perguntei, que se calhar devíamos ter dito. Este é o momento, doutora, por favor. Bem, assim rapidamente, Sim, né? sim. Eu gostaria de deixar aqui um apelo, que nós estamos aqui para dar todo o apoio, todo o suporte, né? Às famílias Sim, sim. de Benguela e não só. A qualquer momento nos podem contactar, né? Nós estamos aqui disponíveis para apoiar e nós temos essa entrega total para deste suporte. Como é que as pessoas conseguem vos contactar, doutora? Para Bom, quem não sabe, para quem exatamente. não Para quem conhece. não sabe, nós temos o Programa Provincial de Saúde Mental dentro do Departamento de Saúde Pública, do Gabinete Provincial da Saúde. Ok. Nós temos os serviços de saúde mental a nível da província, sobretudo nos 10 municípios, né? Nos anteriores 10, estão lá todos. E também nos podem contactar a qualquer momento, a mim,
Eu estou disponível a qualquer momento. Acredito que a rádio já tem o meu número Temos sim. e as E vamos passar. pessoas têm estado a fazer isso. Sim, sim. E pronto, é aquilo que nós temos. Nós não podemos deixar ninguém que Sem o cuidado. sem cuidado capaz até de suicidar-se. Sim, senhora. Então não queremos que aconteça isso e estamos aqui então disponíveis para ajudar. Obrigada, Então, a doutora. qualquer momento, não hesitem. Nós estamos aqui 24 horas para apoiar todo aquele que precisa do nosso apoio. Muito obrigada, doutora. Não sei se esse mês tem algum recado de alguma atividade que o departamento está a organizar, quer deixar algum recado final? Certo, nós estamos então a preparar o dia 10 de setembro, né, que é o Sim, dia de sim. prevenção do Uhum. suicídio, e depois também temos depois o dia 10 de outubro, que é o dia que se Da celebra o saúde Dia mental. Mundial da saúde mental, mas que todos os dias são dias de saúde mental, que Concordo. todos os dias são dias de prevenção Sim, do senhora. suicídio. Doutora, muito obrigada mesmo pela sua presença, por sei que trabalhou o dia todo e mesmo assim teve que vir para aqui por causa de... Já agora, papais e mamães, vamos já aproveitar, está a Levar, passar a campanha de apoio em todos os municípios de Benguela. A doutora trabalhou o dia todo no município, veio a correr para aqui. Então, por favor, vamos cuidar das nossas crianças, dando a vacina. É o próximo apelo que a gente traz aqui. Provavelmente vamos trazer algum profissional numa outra altura também para falarmos sobre isso. Doutora, muito obrigada. Obrigada a todo o Departamento de Saúde obrigada. Pública, a nível de Benguela, doutor Cabinda, doutora Maria Helena. O nosso muito obrigada pelo vosso auxílio, que por favor continue a vir aqui para, para o nosso programa, para esclarecer e conseguimos trazer então aqui dados viáveis para a nossa população. Vocês já sabem que durante esse mês todo de setembro nós vamos estar a falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Queremos trazer depoimentos de familiares que infelizmente perderam pessoas, queremos trazer dados, queremos trazer outros profissionais para falar sobre isso. Então, você tem a tua opinião, tem a sua história, quer contar a sua história, entre em contato conosco através do nosso Instagram, Ana Miriam Fernandes, ou Facebook Ana Fernandes. Conte a sua história no off, por favor, porque nós queremos trazer aqui um familiar na primeira pessoa para nós entendermos então o que é que o suicídio faz dentro e destrói. Nós sabemos que destrói praticamente a estrutura de uma família. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, Kimonas Construções, aqueles que são então os homens que cuidam e patrocinam o nosso programa, Chombela Psique, que é a empresa então que vai fazendo a promoção e a produção desse programa, Rádio Benguela, muito obrigada por cuidar de nós e nos receber então aqui em vossa casa. A nossa chamada de atenção hoje é para, se você estiver a ouvir esse programa e você estiver a sentir alguma dor, eu peço, por favor, peça ajuda. Se conhecer alguém que está em sofrimento, que seja tanto presente como a falar consigo pelas redes sociais, fala sempre o melhor, que com certeza vai passar, e peça para essa pessoa procurar ajuda. A nossa frase do dia é: falar salva, silenciar mata, e que Setembro Amarelo nos lembre que cada vida importa. Eu sou Ana Fernandes e lembre-se do nosso combinado. Sejam felizes, por favor.